Meus amigos, o nosso assunto de hoje é genérico, é de conhecimento para todos, mas ele tem um destino específico, que são o destino específico é para os alunos do ensino médio, alunos que estão cursando o ensino médio nas escolas públicas ou escolas particulares. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Botucatu, 25ª subseção de Botucatu, no seu projeto OAB vai à escola, até o ano passado, ela foi presencialmente. Este ano, em razão dessa pandemia mundial assolando o mundo todo e o Brasil não ficaria por fora, nos obriga a uma adaptação, a uma modernidade até, gravando vídeos. Esses vídeos serão encaminhados para as escolas se solicitados. O tema de hoje, por exemplo, participa do elenco dos temas de direito que a OAB promove. E hoje, especialmente hoje, é o jovem e o serviço militar. Por esta razão, chega até a escola no momento em que o estudante do ensino médio, próximo ou já com seus 18 anos, deverá comparecer à junta do serviço militar para fazer o alistamento. Mas por que fazer o alistamento? Qual seria a obrigatoriedade do jovem em fazer o alistamento? Ora, serviço militar, como diz a Constituição, é obrigatório. Mas para o jovem deveria ser entendido de forma diferente, não como uma imposição, mas sim como um dever patriótico. Ou seja, colocar a serviço da pátria a sua juventude, a sua energia, na preservação dos bens naturais, dos bens do espaço físico, da proteção do espaço aéreo, a proteção da costa marítima de um país tão grande como o nosso. Ou seja, para o jovem, a prestação do serviço militar é colocar a sua inteligência, o seu vigor, a serviço da pátria. Em verdade, o serviço militar prepara seus jovens para a guerra contra a ignorância, prepara contra a guerra dos vícios, contra a guerra da imoralidade. Os jovens são preparados para enfrentar esses problemas sociais. A falta de ética, por exemplo, adquirindo por consequência uma defesa e uma proteção inabalável. O jovem que compulsória ou voluntariamente se prepara para defender a pátria, procure fortalecer o caráter, a dignidade e a proteção virá do alto para todo o meio social em que vive e interage. A obrigatoriedade do serviço militar está na Constituição Federal, seu artigo 142. A Constituição diz que as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. O serviço militar obrigatório, exceto aos que alegarem imperativos de consciência, decorrente de crença religiosa e convicção filosófica ou política. Exceto. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. A lei do serviço militar no Brasil é um pouco antiga. Ela é de 1964.
É a Lei 4375, do dia 17 de agosto de 64. E lá está expresso, lá está escrito: ficam submetidos a esta lei todos os que completarem 18 anos no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, neste período, o jovem deve comparecer à junta do serviço militar, que é o local designado para o alistamento. É um ato prévio. O alistamento, na verdade, é um ato prévio. Em lá comparecendo com uma fotografia e a certidão de nascimento, ele vai receber o certificado de alistamento militar, conhecido aí na praça como CAN, C-A-N, CAN. Ele carrega no bolso como um documento, como título, como certificado de carteira de identidade, certificado de título de eleitor, coisa desse tipo. É mais um documento que ele terá como identificação. A experiência brasileira com os tiros de guerra começa lá atrás, no início do século XX. Propriamente ano de 1902, na cidade do Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul. Na cidade do Rio Grande, existia lá associações de tiro ao alvo. Hoje é comum a gente encontrar nas cidades clubes de tiro ao alvo. Naquele tempo existia também. Era linha de tiro, que chamavam na época. E um brasileiro muito lembrado em outras cidades, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, poeta, autor do hino à bandeira, autor da oração à bandeira. Este poeta, escritor, insigne, cofundador da Academia Brasileira de Letras, era um daqueles cidadãos que tinha o patriotismo como meta, tinha civismo como meta de vida. E ele viajava pelo Brasil espalhando a ideia que ele tinha da criação dos tiros de guerra. Criação dos tiros de guerra para quê? Preservar na própria cidade a juventude que anteriormente tinha que deslocar-se para as unidades militares e prejudicava a cidade com a saída daquela juventude. E ele, então, colocou sua ideia em funcionamento e até hoje isso existe. Tanto é que os tiros de guerra estão em várias cidades do Brasil, prestando este serviço magnífico de preservar na própria cidade a sua juventude. O jovem, com o seu certificado de alistamento militar, munido deste documento, no final do ano, ele recebe em seu endereço uma carta da Delegacia do Serviço Militar, marcando uma data para sua apresentação, para submeter-se à seleção para o serviço militar. Esta seleção será feita mediante exames de saúde, exame intelectual, testes. Então, na data aprazada, na data marcada, o jovem deverá comparecer perante a sua comissão de seleção para submeter-se aos exames e onde deverá acontecer 4 situações mediante os exames. Ser considerado apto, uma categoria de aptidão. É um jovem que, submetido aos exames, foi considerado em condições ótimas de saúde, compreensão física, porte, altura, conhecimento intelectual, ou seja, este jovem está apto ao serviço militar. Ele poderá ser indicado
para matrícula num tiro de guerra ou convocado para uma unidade de tropa, onde houver quartel. Uma segunda categoria que este exame revela é o B1, categoria B1. O B1 é aquele jovem que, submetido ao exame, em primeira linha, não foi considerado apto. Ele fica com a incorporação adiada por um ano. Ele deverá voltar no próximo ano para submeter-se novamente aos exames. Tem aquele jovem que recebe a categoria B2. O B2 vai para o excesso de contingente. É considerado aquele jovem que, por problemas não só de saúde, mas também arrimo de família, né? Aquele jovem que é o sustento da família, ou ele é casado, ele tem filhos, ele já vai direto para o excesso de contingente. E tem a quarta categoria, que é a categoria C, que é chamado certificado de isenção do serviço militar. É para aquele jovem que, infelizmente, não tendo as condições legais de saúde, ou por problemas físicos, ou por problemas mentais, ele não poderá ser incorporado. Então, ele já vai receber o certificado de isenção do serviço militar. Muito bem. No momento em que o jovem está apto, a partir do momento que ele está com o seu certificado de alistamento militar com o carimbo de apto, realmente ele vai, no ano seguinte, vai ter que se apresentar para um tiro de guerra. O tiro de guerra, como disse, é órgão de formação de reservistas de segunda categoria do Exército. Possibilita a prestação de serviço no próprio município sede do tiro de guerra, conciliando o trabalho com a família, com os estudos. Ou seja, o jovem permanecendo na cidade, ele terá esta facilidade de estar junto de sua família, estar junto do trabalho, estar próximo dos seus estudos. No tiro de guerra, há uma carga horária a ser cumprida, normalmente de 12 horas semanais. A instrução começa sempre cedo, 6, 7, 8 horas da manhã. Geralmente 7, 8 horas da manhã, 2 horas ou 1 hora por dia. Eu sei que ele terá terça, quarta, quinta, sexta e provavelmente sábado e domingo para completar a sua carga horária. Ficará durante 8 a 9 meses. Isso em tempo normal, né? Nós estamos agora num tempo de pandemia, um tempo que cada tiro de guerra se submete a uma conjuntura nova, preconizada pela região militar. Então, eu estou falando de uma forma quando há aquela normalidade de ações que o tiro de guerra se propõe. Portanto, nessa carga horária que deverá ser cumprida no próprio tiro de guerra, o aluno participa em paralelo com as instruções militares e desfiles cívicos e também as campanhas promovidas pelo Serviço Social de Solidariedade do município. Né? Nós temos visto em várias oportunidades os jovens militares do tiro de guerra participando de campanhas do agasalho, campanha da vacinação, campanha disso ou mais aquilo. Ou seja, eles são os prestadores de serviço também à sua própria comunidade. O nome que se dá a esse jovem matriculado em tiro de guerra é atirador. Por que atirador? Porque é memória daquela linha de tiro que havia lá no Rio Grande do Sul. Atirador em homenagem às primitivas sociedades do tiro ao alvo. Mas tem um detalhe. Vez por outra, encontramos aqui pela cidade jovens militares do tiro de guerra, fardados, né? Garbosos, com seu uniforme verde-oliva. Mas tem um que, de vez em quando, a gente vê com uma faixa no braço. O que seria essa faixa? Olha,
Na incorporação, na matrícula, no desenvolvimento das instruções do tiro de guerra, o jovem que se destaca, ele pode ser considerado monitor. E quando ele é monitor, considerado monitor, ele ostenta essa braçadeira, né? Uma faixa branca no braço. Ele se orgulha muito daquilo porque, na verdade, é um destaque que ele conseguiu, dada a sua dedicação à instrução, à disciplina e à hierarquia. Consciente. Disciplina e hierarquia consciente. O tiro de guerra é submetido às normas da região militar. E no tiro de guerra propriamente dito, tem a chefia de instrução de um subtenente ou de um sargento, ou mais, dependendo da quantidade de atiradores. Tem tiro de guerra com capacidade para 100, 80, 60 e até 40 atiradores. Então, haverá instrutores para esses níveis de alunos matriculados, de atiradores matriculados. A prefeitura é a concedente de espaço para funcionamento do tiro. Afinal de contas, a prefeitura é a maior interessada em que a juventude permaneça em sua cidade. E assim sendo, a prefeitura oferece o espaço físico onde se instala o tiro de guerra. Ela mantém, através de verbas votadas pelo Poder Legislativo, ela mantém a sustentação de despesas com água, telefone, faxina, limpeza, ou seja, aquilo que precisa para um tiro de guerra funcionar bem, a prefeitura, mediante essa verba aprovada pelos vereadores, anualmente aprovado, ela tem condições de se manter. Porque a parte de manutenção do fardamento dos equipamentos de tiro, isso é o próprio exército que fornece a munição, o festim, balas, os fuzis ou metralhadoras, quando é o caso. Isso é responsabilidade do próprio exército. Então há uma unidade, há uma convergência de interesses do município e do próprio exército. E assim funciona. Ao prefeito, que é o chefe do Poder Executivo Municipal, cabe também a diretoria do TG. Ao prefeito cabe a diretoria do tiro de guerra. É o que a gente sabe, é o que existe na realidade. Ao final do ano, terminados os 9 meses, aquela grande festa de encerramento do período letivo no tiro de guerra, como é normalmente em outras escolas. Só que no tiro de guerra acontece uma coisa diferente. Canta-se o hino nacional, os atiradores fazem o seu desfile, as famílias estão presentes, autoridades estão presentes, ou seja, é uma festa cívica. O hasteamento da bandeira, o arriamento da bandeira, o desfile, a continência à tropa, as autoridades. Então, tudo isso aí é motivador de muita alegria para as famílias também e para o jovem que completa a sua obrigação militar. Esta é a parte chamada serviço militar, tiro de guerra. Mas o jovem também, na conclusão do seu ensino médio, ele se depara com uma quantidade de portas que se abrem para a sua vida futura, profissionalmente falando. Vejam bem, ele tem à disposição dele, se ele quiser servir o exército, dentro de uma escola de cadetes, por exemplo, em Campinas tem. Essa escola de cadetes também serve por 1 ano em Campinas e 4 anos são servidos lá em Resende, no estado do Rio de Janeiro, na Academia Militar de Agulhas Negras. Então, o jovem pode optar por fazer a escola de cadetes e, posteriormente, seguir a carreira militar. A mídia mostra muitos generais, coronéis, majores, capitães. Muitos deles
tiveram a sua origem militar numa escola de cadetes. Eu poderia falar também, aqui em São Paulo, nós temos a Academia do Barro Branco, uma fantástica escola superior também, militar, da Polícia Militar, formando oficiais para o comando das tropas militares, para as tropas da Polícia Militar. Portanto, o jovem tem também esta opção, aqui em São Paulo, de fazer carreira dentro da polícia, fazendo uma escola de alto nível. Dificilmente se consegue vaga também, a concorrência é muito grande. O nível intelectual tem que ser dos melhores. Portanto, a conclusão do ensino médio deve ser também de alto nível, para poder encarar uma escola de cadetes, uma escola de Barro Branco, do Barro Branco, e também as outras escolas, como tem a escola de aviação. Hoje a escola de aviação aceita também, não só os rapazes, aceita também as moças. Né? Em Pirassununga, tem a escola de cadetes da Força Aérea, em Pirassununga, aí perto, para jovens e para moças, para fazerem o curso também de oficiais da Força Aérea. O Exército também recebe moças, portanto, alunas que tiverem uma pretensão de servir o Exército, podem se candidatar à seleção e submeter-se aos exames, né? Consequentemente, se conseguir vaga, poderá fazer carreira dentro do Exército. Inclusive na AMAN, em Resende, fazer carreira para oficial de Exército. Mas existem também outras oportunidades que o jovem tem a partir do ensino médio. Por exemplo, a Escola de Sargento das Armas. A Escola de Sargento das Armas, para vocês jovens, tem uma oportunidade maior do que as outras que eu falei agora há pouco. Porque a idade é dilatada, vai até 24 anos. Para rapazes e moças também. A Escola de Sargento das Armas funciona em Três Corações, no estado de Minas Gerais. Lá, durante também o curso, passando pelo exame de seleção, que é rigoroso também, o aluno matriculado fará o seu curso e receberá, ao final, as divisas de terceiro sargento. E essa divisa de terceiro sargento vai possibilitar a promoção a segundo sargento, a primeiro sargento, a subtenente, até capitão na ativa. Ou seja, ele fará uma carreira começando como terceiro sargento e aposentando-se após seus 25, 30 anos como capitão. Portanto, é uma carreira também gloriosa. E nos tiros de guerra, como eu falei agora há pouco, a chefia sempre cabe a um subtenente ou a um sargento. Isso é tradicional. Portanto, eu espero nesta data, nesta oportunidade de falar com vocês, passar essas informações tão necessárias, porque vocês não têm como escapar. É da lei, é uma obrigatoriedade. Alguns vão ter sucesso com a letra A, outros com a letra B, outros com a letra C, mas é uma obrigatoriedade que não tem como fugir. Aliás, não devia ser obrigatoriedade, devia ser uma espontaneidade. Eu posso até dizer a vocês, com uma experiência própria, eu também, aos 18 anos, eu me alistei para fazer tiro de guerra. Na minha cidade tinha tiro de guerra. Mas acontece que, na ocasião da seleção, conseguindo a letra A, apto, a minha vontade de fazer o tiro de guerra foi frustrada, porque eu fui convocado para uma unidade militar de infantaria, onde eu fui e fiquei realmente 12 meses. Mas acontece que, ao ser incorporado no mês de janeiro, eu fui fazendo os cursos internos, que sempre tem os cursos internos na tropa. Eu fui promovido a cabo
logo no mês de maio, 5 meses depois de começar a caserna, fui promovido a cabo do Exército. Passou mais algum tempo, fui promovido a terceiro sargento. Naquele tempo, não havia obrigatoriedade de fazer a ESA, poderia ser promovido no próprio corpo de tropa. E eu fui promovido a terceiro sargento, botei aqui na minha manga as divisas de terceiro sargento. E isso acabou fazendo com que eu ficasse lá 13 anos. Servi tanto nas unidades de infantaria como também nas unidades de serviço militar, recrutamento e seleção. Portanto, a oportunidade surgiu, eu não deixei passar e acabei ficando 13 anos por lá. E fiquei muito feliz por causa da escolaridade de disciplina e hierarquia, tão importante na vida comum. A gente adquire isso não por uma imposição, mas por uma consciência, é uma disciplina consciente. Meus amigos, minhas amigas, eu deixo a vocês, ao encerrar, esta mensagem de que não deixem passar as oportunidades. Enfrentem. São jovens, têm saúde, têm disposição, têm coragem. A oportunidade surge, e esta é uma delas, eu estou falando, e tem tantas outras. Hoje o ensino no Brasil dá muita ênfase ao ensino técnico. Muitas vezes o meu diploma de bacharel nisso ou naquilo pode não servir para nada, eu fico desempregado. Mas se eu fosse um eletricista, se eu fosse um mecânico de avião, a Embraer está aí perto. Se eu fosse, por exemplo, um aprendiz disso ou daquilo, me tornasse um especialista em eletricidade, eletrônica, por exemplo, ou pintor de parede, mas de qualidade altíssima. Quanto se paga hoje para um pintor de parede? Portanto, vocês têm aí pela frente um mundo, este mundo maravilhoso, este mundo de oportunidades para jovens inteligentes e jovens disciplinados, porque para tudo na vida precisa disciplina. Desejo sucesso a todos vocês. Sejam felizes em suas famílias, em seus trabalhos, em suas promoções na carreira, aqui ou ali, seja na empresa privada, seja na empresa pública. Sejam felizes, mas sejam persistentes e disciplinados. E a grande meta. Agradeço muito a atenção e até uma outra oportunidade. Voltaremos a falar. Até mais.